Olá pessoal, na aula passada nós verificamos o assunto função quadrática, nós chegamos a verificar o assunto valor numérico da função quadrática, depois nós vimos o assunto zeros da função e nesta aula vamos verificar a representação gráfica da função quadrática. Então o gráfico, como está informando o texto aqui, o gráfico da função quadrática é representado por uma parábola. Então, o que vem a ser a parábola? É essa curva que está desenhada aqui, né? Ela pode ter concavidade voltada para baixo, né? Concavidade é esse buraco aqui, né? Que está na figura. Então, a concavidade pode ser para baixo ou para cima, como mostra aqui a outra imagem, tá? Então, o gráfico está relacionado com a expressão que vai formar aqui a função. Então, por exemplo, aqui nós temos essa função. F de x é igual a x ao quadrado menos 1. Então, dada essa expressão, eu consigo desenhar um gráfico. E aqui, perceba que nós temos outra expressão, que faltou o símbolo de f de x, vai ser menos x ao quadrado mais 1. Este sinal aqui vai influenciar no tipo de desenho que nós temos. Quando o valor aqui que multiplica o x, que a gente representa pela letra A, quando esse valor é positivo, aqui o gráfico vai ser dessa forma, com cavidade para baixo. E quando o valor do A for negativo, como o exemplo B, então a concavidade vai ter essa forma aqui, ó. A parábola vai ter concavidade voltada para cima. Então vamos verificar com um exemplo. Então, vamos construir o gráfico aqui desta função no item A, x ao quadrado menos 1. Lembrando que, de modo geral, uma função quadrática ela vai ter essa forma aqui, né? ax ao quadrado mais bx mais c. Então, nesse contexto do item A, o coeficiente A recebe valor 1, o coeficiente B é 0, porque não tem o valor que multiplica o x aqui, e o C vai ser menos 1. Então, a partir daí, a gente vai fazer o seguinte, nós iremos atribuir valores para x e obter o resultado correspondente em f de x. Dessa forma, a gente obtém, por exemplo, aqui 4 valores, 5 valores, e a partir daí conseguimos construir o gráfico. Vamos verificar aqui o exemplo? Então, nós temos aqui a expressão f de x é igual a x ao quadrado menos 1. Estou apenas repetindo a expressão da função. Então, nós vamos atribuir valores para x. Para x igual a 0, por exemplo. Então, eu tenho aqui f de 0 vai ser igual a 0 elevado ao quadrado menos 1. Então, quando x é igual a 0, a função vai ser igual a menos 1. Então, nesse momento aí, eu tenho um par ordenado. Quando x é igual a 0, a resposta é menos 1. Aqui vai ser o x no plano cartesiano e aqui vai ser representado o y no plano cartesiano. Nós temos um par ordenado nesse momento. Vamos obter aqui outros pares ordenados. E aqui vamos obter, ó, para x igual a 1. Vamos verificar o resultado? Então, f de 1 vai ser igual a... Onde tem aqui a expressão, olha só, eu tenho x ao quadrado menos 1. Já que eu considerei que x é igual a 1, então, no lugar da letra x, eu vou substituir o número 1. Então, f de 1 vai ser 1 ao quadrado menos 1. f de 1 vai ser igual. 1 elevado ao quadrado é 1. 1 menos 1 é 0. Nós temos aqui outro par ordenado, então. Quando x é igual a 1, o y vai ser igual a 0. Nós vamos representar aí esse par ordenado também no plano cartesiano. Temos já aqui dois pares ordenados. Quando x for igual a 2, então nós temos aqui que f de 2 vai ser igual a 2 elevado ao quadrado menos 1. f de 2, 2 elevado ao quadrado é 4, 4 menos 1 é 3. Então, nós temos um terceiro par ordenado. Quando x é igual a 2, y é igual a 3. E vamos obter aqui pares ordenados agora com valores negativos. X é igual a menos 1 para x igual a menos 1.
Então, f de menos 1 vai ser igual a menos 1 ao quadrado menos 1. Então, menos 1 ao quadrado, você tem que lembrar que menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes menos 1. Então, 1 vezes 1 é 1. Menos com menos, mais. Então, menos 1 ao quadrado resulta em mais 1. Então, nós temos aqui 1 com menos 1. Quando x é igual a menos 1, o resultado vai ser 0. Então, nós temos um quarto par ordenado aqui. X igual a menos 1, y é igual a 0. Então, a partir desses 4 pares ordenados, a gente consegue aqui representar o gráfico. Então, eu vou anotar bem aqui, próximo, os 4 pares ordenados que nós obtivemos. Aqui numa outra folha, para facilitar na hora de desenhar. Então, o primeiro par ordenado que nós obtivemos foi 0 e menos 1. Quando x é 0, aqui o primeiro valor representa o x e o segundo valor o y. Segundo par ordenado, 1 e 0. Terceiro par ordenado, 2 e 3. E quarto par ordenado, menos 1 e 0. É possível obter mais pares ordenados, mas vamos parar por aqui. E agora, vamos desenhar aqui o gráfico, né? A gente sabe que o gráfico da função quadrática é uma parábola. Então, a gente sabe que tem que sair nesse formato. Então, aqui, traçamos aqui o eixo x e o eixo y. Vamos aqui separar a distância, né, como se fosse uma régua. E vamos representar aqui graficamente a função. Então, aqui nós temos o primeiro par ordenado, ó, 0 e menos 1. Então, x é igual a 0. O x está bem aqui no centro do eixo. E y vai ser igual a menos 1. Menos 1 ele vai descer aqui, ó. Então, aqui é o ponto de encontro do gráfico da função, menos 1. Segundo par ordenado, quando x é igual a 1, y é igual a 0. Então, ó, x é igual a 1 e o y é igual a 0. Então, o encontro aqui dos pontos é esse mesmo. Terceiro par ordenado, 2 e 3. Quando x é igual a 2, olha só, 1, 2. Quando x é igual a 2, o y é igual a 3, olha, 1, 2, 3. E nós vamos pontilhar e encontrar esses pontos aqui, ó. Então, esse aqui é o ponto do terceiro par ordenado. Então, nós temos aqui já este ponto bem aqui, vamos chamar de ponto A. Esse aqui é o ponto B, e aqui nós temos o ponto C. E o quarto par ordenado é menos 1 e 0. Quando o x é igual a menos 1, bem aqui nessa localização, acompanhe bem aí. O y é igual a 0, então, já que o y é 0, a altura dele é 0, ele está em cima do eixo. Então, nós temos aqui esses 4 pontos de encontro, e pela lógica, se você obtiver mais um ponto aqui da direita para a esquerda, ele vai estar coincidentemente aqui localizado, ó, na mesma direção desse ponto aqui. Eles são simétricos, né, que a gente diz. Então, vamos ligar os pontos aqui, ó. Perceba que nós obtivemos apenas 4 pares ordenados, e aí a gente obteve já um gráfico semelhante à parábola. E é claro, então, se obter o valor de x igual a menos 2 e o seu respectivo resultado, conseguimos aqui continuar a parábola. Só que intuitivamente já é possível ter noção de como vai ser a parábola que vai representar a função. Então, aqui eu estou tracejando aqui o esboço. A parábola ela cresce infinitamente. E aqui também, né, do lado direito, ela vai crescer infinitamente, tá? Então, essa aqui é a maneira de representar o gráfico da função. Perceba aí que na nossa função original, que é f de x é igual a x ao quadrado menos 1, aqui o menos 1, como nós verificamos, ele vai ser representado pela letra C da expressão. E sempre o gráfico vai tocar o eixo no ponto que vai corresponder a esse número que está isolado aqui. No caso desse exemplo é menos 1, então o vértice da parábola toca no menos 1. Tá? Então vamos prosseguir aqui com outro exemplo. Então perceba aqui, ó, a função é x ao quadrado menos 1, aqui o valor do A é positivo, e a concavidade da parábola está voltada para baixo. E agora vamos verificar o segundo exemplo que mostra aqui na apostila, ó.
menos x ao quadrado mais 1. Lembrando que, embora eu esqueci de representar aqui como função, mas a gente tem aqui que começa com f de x e eu esqueci de registrar esse ponto aí na questão, tá? Então, f de x vai ser igual a menos x ao quadrado mais 1. Então, para poder representar o gráfico, nós necessitamos atribuir valores numéricos para x. E é você que deve atribuir esse valor. O professor não precisa ficar dizendo que números você vai escolher para substituir no lugar de x. Recomenda-se que você utilize valores pequenos e assim o cálculo vai ser pequeno, vai ficar mais fácil, né? Principalmente para quem tem dificuldade com matemática. Então, continuando aqui, ó, para x igual a menos 2. Vamos começar com x igual a menos 2. F de menos 2 vai ser igual. Onde tem aqui a letra x, eu vou substituir o número menos 2. Então, fica o menos, que é da expressão aqui, menos 2 ao quadrado mais 1. F de menos 2 vai ser igual a menos... O menos 2 ao quadrado vai virar mais 4. Só que ó, já tem esse menos que é da expressão. Acaba ficando, então, no final, menos 4. Mais 1. F de menos 2 vai ser igual. Menos 4 mais 1 é menos 3. Então, nós temos já o primeiro par ordenado dessa expressão. Quando o x for igual a menos 2, o y é igual a menos 3. Então, vamos guardar essa informação aqui, depois a gente agrupa. Vamos obter aqui um outro valor, em ordem crescente. Para x igual a menos 1 agora. Então, f de menos 1 vai ser igual a menos, que é parte da expressão, ó, menos. Onde tem a letra x, eu substituo o número menos 1 ao quadrado mais 1. F de menos 1 vai ser igual a menos da fórmula. Menos 1 ao quadrado vai dar mais 1. Então, fica aqui menos 1 mais 1. F de menos 1, olha, menos 1 mais 1, o mesmo número, né, com sinais contrários, vai dar 0. Então, nós temos aqui o segundo par ordenado. Quando x for igual a menos 1, o y é igual a 0. Então, guardemos aqui essa segunda informação. Vamos obter aqui mais um par ordenado. Aqui vamos tentar obter 5 pares ordenados. Para x igual a 0. Nós temos aqui f de 0 é igual a menos 0 ao quadrado mais 1. Nós sabemos que 0 ao quadrado é 0. Então, aqui f de 0 é igual a 1. Nós temos aqui um terceiro par ordenado. Quando x for igual a 0, y é igual a 1. Mais um par ordenado aqui. Para x igual a 1. Nós temos aqui f de 1 é igual a menos da fórmula 1 ao quadrado mais 1. F de 1 vai ser igual a menos 1 mais 1. Então, nós temos aqui, quando o x é igual a 1, o y é igual a 0. Nós temos aqui um quarto par ordenado. E a partir daí, vamos agrupar essas informações e representar graficamente a nossa função. Com a participação especial do nosso Galo José, vamos dar continuidade aqui à nossa aula. Vamos registrar aqui os pares ordenados agrupados para a gente poder enxergar e ir construindo. Menos 2, menos 3, menos 1 e 0, 0 e 1, 1 e 0. E aí faltou resolver aí o quinto, como nós havíamos combinado, não é? Então, o quinto seria quando x for igual a 2. Quando x é igual a 2, o resultado vai ser menos 3. Então, calcule para você verificar se é verdade o que eu acabei de informar. Então, dados esses 5 pares ordenados, vamos tentar aqui representar o gráfico. Na horizontal é o eixo x, na vertical é o eixo y. Então, vamos aqui marcar os pontilhados que vão corresponder
ao espaçamento e desenhar aqui o gráfico. Primeiro caso, quando o x é igual a menos 2, o y é igual a menos 3. Então vamos marcar aqui, ó. X igual a menos 2, ó, menos 1, menos 2. O y vai ser igual a menos 3. Então, ó, menos 1, menos 2, menos 3. E agora nós vamos pontilhar, tanto na horizontal quanto na vertical, até eles se encontrarem. E aqui está localizado o par ordenado menos 2 e menos 3. Segundo par ordenado, menos 1 e 0. Quando o x é igual a menos 1, o y é 0. Então, y igual a 0 significa dizer que ele não tem altura. Ele está bem aqui em cima do próprio eixo. Então, o segundo ponto vai ser esse bem aqui, desenhado. Nós já temos dois pares ordenados desenhados aí. Terceiro par ordenado, 0 e 1. Quando o x é 0, ó, o x está localizado bem aqui. Ó. Perceba, ó, x igual a menos 2, x igual a menos 1, x igual a 0. O próximo vai ser x igual a 1 e x igual a 2. Então, quando o x é 0, o y vai ser 1. Bem aqui, ó. Quando o x for igual a 1, o y é igual a 0 novamente, ó. Perceba que ocorre uma simetria, olha. Y igual a 0 uma vez, y igual a 0 duas vezes, ó. E aqui o resultado, ó, correspondente a esse ponto aqui, também estará desse lado oposto também. Quando o x for igual a 2, y é igual a menos 3. E a partir daí nós podemos ligar os pontos que formam a parábola. E perceba, ó, que a concavidade dessa parábola está voltada para cima. Então, lembrando que a função ela vai ter aqui essa forma, né? A função do item B. Menos x ao quadrado mais 1. Então, só o fato de ter esse sinal negativo aqui já daria para saber que o gráfico da função teria a concavidade voltada para cima, né? Estaria dessa forma bem aqui, tá? Então, lembrando que a parábola ela possui infinitos pontos, então prossegue aqui o esboço do gráfico. A partir dessa informação, vocês têm a tarefa de resolver aqui essas situações. Ó. Construa o gráfico das funções abaixo. Então, letra A, f de x é igual a 2x ao quadrado. 2 vezes x ao quadrado, né? Item B, h de x é x ao quadrado menos 4. Item C, g de x vai ser igual a x ao quadrado mais 3x. E o último item, x ao quadrado menos x mais 2. Então, a partir da explicação que foi dada, você vai atribuir valores numéricos para cada uma dessas funções e obter o gráfico de cada uma delas. Então, são 4 gráficos para você fazer. Lembrando aqui, né? Embora apareçam 4 itens aqui, às vezes acontece, já aconteceu de o aluno querer marcar o x numa questão dessa aqui, como se fosse uma questão de marcar, né? Então, não tem nada a ver essa situação. Você vai responder o gráfico de cada uma dessas funções aqui. Então, você vai atribuir o valor numérico para cada uma dessas funções, tá? Então, são 4 itens e um bom trabalho e até a próxima.